Olá, hoje trago-vos uma proposta de leitura bastante diferente, um livro muito rico, complexo, mas nós nestas sessões pretendemos satisfazer um pouco todos os gostos de leitura, além de oferecer também questões diferentes para reflexão. Por isso, hoje trazemos o livro A Parte do Outro, de Erich Emanuel Schnitt, um autor francês muito premiado e também difundido por muitos países do mundo, nascido em 1960. Este livro é um romance, mas tem aspectos biográficos de Hitler. Então, propõe-nos a ideia de um acontecimento que poderia ter mudado a história deste homem e também a história do mundo. Na Academia de Artes Vienense, Hitler é reprovado pela segunda vez no seu exame que lhe daria acesso ao curso de pintura. Assim sendo, ele não terá direito à bolsa de estudos que poderia sustentá-lo e, por isso, vê-se a braços com uma situação quase impossível. Sem dinheiro, ele vive de pequenos biscates, muitas vezes até aldrabando aqueles que o rodeiam e tentando tirar o melhor proveito de diversas situações. Entretanto, a ideia genial deste livro é apresentar-nos toda esta história ao contrário, ou seja, e se Hitler tivesse sido aprovado? Aparece-nos assim um cenário em que vão sendo alternadas as histórias do verdadeiro Hitler e de um Hitler criado para mostrar como poderia ter sido a sua vida se tivesse entrado para a Academia de Artes Vienenses. Para facilitar as coisas, ao Hitler aprovado chamam-lhe Adolfo H. e ao outro, o verdadeiro, apenas Hitler. Hitler, como vos contava há pouco, vive uma situação bastante difícil até à Primeira Guerra Mundial, quando ele se propõe, mais uma vez passando por cima das diretrizes do sistema, a integrar o contingente de guerra como soldado. Ele destaca-se pelo seu empenho em lutar pela Alemanha, ao ponto de ser até condecorado pela Cruz de Ferro. No entanto, devido a uma explosão, acaba por sofrer de uma conjuntivite gravíssima que lhe tira a visão por alguns dias. No hospital, no entanto, quando ele sabe que a Alemanha perdeu a guerra, sofre de uma cegueira histérica, diagnosticado por um médico que defende a teoria de Freud e também o seu método da hipnose. Resolve tratá-lo então, através da hipnose, incutindo-lhe a ideia de que a Alemanha precisa dele, de que ele precisa voltar a ver para lutar pela Alemanha e conquistar o seu lugar. Nunca este médico suporia as repercussões que as suas palavras poderiam um dia ter nas atitudes de Hitler. Vamos regressar agora à personagem de Adolfo H. Ele faz o seu curso sem se destacar muito, é certo, e, entretanto, encontra dois amigos com quem partilhará também a ida para a Primeira Guerra Mundial. Um deles acaba por falecer, mas ele e o outro amigo regressam marcados por toda esta circunstância terrível que acabam de viver. Adolfo H. vive durante a sua história a situação de não se sentir valorizado como pintor, depois de sentir que é extremamente apreciado ao ponto de o considerarem um gênio, os seus quadros valendo milhares, depois voltando a não ser reconhecido por nada,
Ou seja, concluímos que a arte é uma questão de moda. Adolfo H. compreende isto muito rapidamente e percebe que não vale a pena sofrer por a sua arte ser ou não reconhecida. O que lhe interessa a ele é a satisfação que tem nesta prática. Ele conhece o amor, aliás, por 2 vezes na sua vida, e no fim acaba por ficar sozinho devido à morte prematura das suas 2 mulheres, mas pelo menos teve a oportunidade de viver intensamente este sentimento, além também do sentimento da amizade. Uma amizade que ele teve durante toda a vida, ou melhor, 2, se contarmos com aquele amigo de guerra. A outra refere-se a uma freira que esteve ao lado dele enquanto se encontrou hospitalizado quando ele estava à beira da morte. Ele acaba por recuperar, mas nunca esquece a irmã Lúcia, e esta fica uma amizade para toda a vida. O valor da amizade, o valor do amor, são coisas que Adolfo H. conquista, mas Hitler nunca sequer conhecerá. Hitler está preocupado apenas e só com a Alemanha. Ele começa a intervir na política e, apesar de, durante toda a maior parte da sua vida, ter sido antissemita, reconhece que aqueles que estavam no terreno na Primeira Grande Guerra eram judeus e atribui agora as culpas da perda da guerra por parte da Alemanha aos judeus. Além disso, é contagiado pela ideia da primazia da raça ariana, uma raça pura, da qual devem ser exterminados todos aqueles que são frágeis, doentes, homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência. Ele quer uma raça forte e é por isso que vai lutar até ao seu último suspiro. Hitler torna-se um manipulador das multidões. Aquilo que ele faz nos seus discursos é levar as pessoas ao rubro dos seus sentimentos mais hostis. Ele provoca o ódio e consegue, de alguma forma, que as pessoas o acompanhem e acabem até por vê-lo como aquele que será o salvador da pátria. Acaba por ser também idolatrado, mas ele julga que tudo o que está a fazer é pela Alemanha. Pior, ele julga-se a Alemanha. Ele fala como se ele próprio fosse o país. E aqui começa uma grande questão, que é se aquilo que Hitler acabou por conseguir durante a Segunda Guerra Mundial foi fruto do mal que ele tinha dentro dele ou de uma perturbação mental. É tão difícil descodificar os limites entre alguma destas 2 opções. Já numa sessão anterior, esta questão foi levantada. Afinal, haverá homens puramente maus? Há quem defenda que sim, há quem defenda que não. Há quem defenda que o mal é inerente a uma condição mental alterada. No entanto, esta situação dar-nos-á material para muito debate e talvez nenhuma conclusão efetiva. Vale a pena tentar refletir ainda assim. Seja como for, Hitler exterminou milhões de pessoas, sujeitou o seu povo a atrocidades inimagináveis, porque aquilo que ele fazia entendia que era pelo bem da nação. E
à custa dessa ideia, tudo valia a pena. É curioso que Adolfo H. é atraído por um aluno que ele protege desde sempre, porque este aluno envolve-se com a sua filha de apenas 13 anos. E quando ele tenta confrontar o aluno, ele mostra-se absolutamente insensível e nem sequer reconhece o seu erro. Adolfo H. fica destroçado e é a irmã Lúcia que tenta explicar-lhe o que aconteceu. E ao explicar-lhe, diz-lhe isto numa carta: um homem com certezas é um homem perigoso. Um homem com certezas e armado é um assassino. E mais, diz também que aqueles que são fanáticos, e diria eu também fundamentalistas, acabam por pensar que tudo o que fazem de mal é bem, porque é à custa de um bem maior que estão a fazer aquele mal e por isso não têm a consciência total de ser mal. Não é mal no seu entendimento, é o bem para um bem maior a alcançar. Uma questão muito complexa, pode gerar muito debate, mas é isto que pretendemos afinal, reflexão, debate. E a situação de Hitler, que já foi tão documentada, é outra que vale a pena também debater. Afinal, ele decide que a sua morte há de acontecer se a Alemanha capitular na Segunda Guerra Mundial. Quando isso acontece, ele decide que se suicidará e a sua amante, Eva Braun, irá acompanhá-lo neste momento de profunda falta de lucidez, no nosso entender. Assim, suicidam-se ambos no dia e hora previamente destinados, de acordo com o livro, após Hitler ter dado indicação às suas secretárias que, para que o seu cadáver não seja de modo algum conspurcado por qualquer inimigo, sejam ambos incinerados após a sua morte. Facto é que nunca chegamos a saber como é que tudo se passou, porque as teorias são várias, mas Hitler não chegou a ser encontrado. Ele, durante toda a sua vida, desprezou o amor e desprezou as mulheres. Permitiu apenas a entrada na sua vida de Eva Braun, mas sempre a tratou muito mal. E só quando percebeu que tinha perdido a guerra, como que num gesto de benignidade, resolve pedi-la em casamento para que ambos possam suicidar-se casados. Se assim foi, a loucura não tem limites. Este livro é extraordinário para nos fazer pensar sobre todas estas coisas. A força do amor, da amizade, que foi vivenciado por um Hitler criado para este efeito pelo autor, e a força do ódio, da manipulação, a maldade ao limite, que foi aquilo que observamos na história do mundo, apesar de ainda hoje alguns negarem o Holocausto. E pergunto eu, se negam o Holocausto, não defenderão ainda a criação da raça pura, da raça ariana, ao ponto de colocar a humanidade em perigo? Claro que não podemos viver assoberbados e com medo desta situação, mas podemos, contudo, estar atentos e talvez
ir dando o nosso melhor para que este mundo seja para todos e por todos. Até à próxima!